Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Dando continuidade ao estudo de João, a exposição do livro de João, seu Evangelho, iniciaremos o capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Jesus vai ensinar aqui sobre a expiação, utilizará algumas parábolas também nesse texto. Ele continua a explicação acerca da necessidade do novo nascimento para a entrada no reino de Deus. Está dentro do diálogo iniciado no versículo 1 com Nicodemos. Introduziu nesse diálogo parábolas sobre o vento e sobre a serpente de bronze relatadas no Antigo Testamento. E por fim ele vai trazer à tona um tema importante da salvação, que é a expiação. Deus amado, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Deus, de falarmos da Tua Palavra, da Tua Santa Escritura. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou esse texto, nos ilumine, esclareça a nós. Tenhamos a oportunidade de compreender, como Nicodemos compreendeu, o intuito deste ensino de Jesus. Perdoa os nossos pecados, imperfeições, em nome de Jesus. Amém. Verso 8 ao verso 15, João 3, do 8 ao 15. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que não sabemos. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Se eu estou te ensinando coisas terrenas e você não consegue compreender, como vou ensiná-las às eternas? Ora, verso 13, muito importante. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Note que Jesus está aqui na terra, dizendo que está também no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente, com essa mensagem, deixa aberto para a próxima semana o versículo 16, que é o centro da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira, ainda não faz parte desse trecho que nós vamos explicar hoje. Mas vamos deixar a base para darmos esse texto. Bom, no verso 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo está sendo o assunto nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos. O vento é uma das metáforas que os autores bíblicos utilizam para representar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é vento, é uma metáfora para representá-lo. Ezequiel 37:9 e Atos 2:2. Essa é uma explicação de Jesus acerca do novo nascimento e é extremamente importante. Como o vento, o Espírito age onde ele quer agir. Ninguém o domina. Ninguém vê de onde ele veio e por que ele chega ali. Ninguém percebe o momento em que ele começa a agir. Apesar de algum tempo depois, todos verem os resultados por onde ele passa. Percebe que é muito mais do que barulho, é muito mais do que som, muito mais do que balanço. Se vê o resultado após a passagem do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É muito mais do que verbalizar. Isso se demonstra no fruto. Ninguém sabe para onde ele vai depois disso. Assim como o vento, ninguém pode ocultar as marcas de um novo nascimento na vida de uma pessoa. Aquele que nasce de novo sempre demonstrará fruto saudável do Espírito Santo. É o que esse texto quer nos dizer. No versículo 9, Nicodemos responde, disse-lhe: Como pode ser isso? Nicodemos era mestre nas leis e tradições de Israel. Vejam bem, conhecia todas as festas, celebrações, sábados, circuncisão, aspectos legais,
conhecia tudo. Sabia muito bem lavar as mãos e se vestir para uma cerimônia. Isso é fato. Mas nascer de novo do alto e do princípio, ou seja, porque Deus é o próprio princípio, nascer de novo do alto e do princípio, do Logos, eram coisas inalcançáveis para sua mente pecadora. Ele não conseguia compreender isso e ninguém consegue a rigor. Precisamos do próprio Deus para essa compreensão, do próprio Espírito chegando como vento. Não tem outra forma. E ninguém domina o vento. Logo, quando o vento chega, se esclarece o que Deus quer. Se o vento não chega, não é esclarecido o que Deus quer. Verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isso? No original grego há um artigo definido antes do substantivo mestre. A tradução correta seria o mestre. Ficaria assim, és tu o mestre de Israel e não consegue compreender esse ensino? Nicodemos era o grande mestre das escrituras daquela época, pelo que parece nesse texto, mas não entendia o que era nascer de novo. Se ele não entendeu, quem pode entender? Mais uma vez afirmamos que isso é espiritual. Não há como alguém entender se não for pelo Espírito. Não temos que ter dificuldade com esse texto. É quando Deus quer, é onde o vento chega. Na verdade, verso 11, na verdade te digo, nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Jesus fala para ele. O pronome nós está se referindo a Jesus e a mais alguém. Pode ser que esteja em voga a trindade que faz o homem nascer de novo, é bem possível. Pode ser também que esteja se referindo ao testemunho anterior de João Batista sobre ele mesmo, Jesus. E os outros profetas do Antigo Testamento que falaram dele, de Jesus. O importante do ensino é que Jesus e suas testemunhas precisam falar dele, de Jesus, daquilo que testificaram pessoalmente sobre aquilo. Ninguém pode viver a experiência de vida de outra pessoa. 1 João 1, versículo 3, é a pessoa, a própria pessoa. E ele continua, e não aceitais o nosso testemunho. Por que Nicodemos não aceitava ou não entendia as parábolas de Jesus? Sua razão não compreendia a simplicidade do ensino. É paradoxo. Algo profundo sendo explicado pelo simples. Logo precisamos de alguém, do próprio Deus, que está ensinando para passar aquilo. No verso 12, se vos falei coisas terrestres, não creis, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Como você vai compreender? É possível que Jesus já tivesse começado a ensinar por parábolas entre o povo naquele momento. De fato, é possível que Jesus já tivesse começado a ensinar por parábolas entre o povo. No Evangelho de João, isso não havia sido narrado ainda, até esse momento. Mas devemos traçar um retrato completo acerca de Jesus com os sinóticos também, Mateus, Marcos e Lucas. Nas parábolas, Jesus utiliza fatos do cotidiano dos judeus, coisas da realidade deles, para explicar os temas doutrinários da eternidade. Aqui nesse diálogo, Jesus também utilizou uma espécie de parábola, onde tomou emprestado figuras como a água e o vento no tocante a um novo nascimento. Mesmo com essas simples ilustrações, Nicodemos não alcançou a profundidade do ensino. Esse é o motivo de Jesus ter lhe dito através de uma pergunta: como seria possível Nicodemos entender as coisas do céu se não conseguir entender as coisas terrenas? Note que esse fato está envolto, está dentro da temática de que Nicodemos era o mestre de Israel. Nem o mestre era capaz de alcançar isso. Com isso, Jesus dissolve qualquer soberba, altivez, prepotência de um homem. Ninguém é capaz de entender o evangelho, mesmo que ele seja trazido com figuras simples, se o Espírito de Deus não revelar tais coisas. Mateus 11, versículo 25.
No verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Vejam bem o que Jesus fala. A doutrina da dupla natureza de Cristo presente nesse versículo. 2 pontos a considerar sobre a natureza de Cristo aqui. É demonstrado por ele mesmo que quem ele é, o seu ser, a sua personalidade. Aqui ele começou a expor quem ele era para Nicodemos. É muito possível que para esse ponto aqui dessa passagem, ele tenha feito alusão ao livro de Provérbios 30, versos 4 e 5. Fica claro mais uma vez no texto de João a doutrina do Logos eterno, que se fez homem, que ele iniciou lá no capítulo 1, verso 12, isso fica bem claro. Notemos que a expressão Filho do Homem nos diz isso. Veja bem, Jesus foi um homem perfeito. Hebreus 4, versículo 15. E é o Deus perfeito também, porque só Deus poderia ensinar e realizar o novo nascimento do homem. Aleluia por isso. Capítulo 1, versículo 13 de João. Aqui Jesus falava que era Deus. Está claro isso no texto. Essa afirmação nos ensina que Jesus, mesmo estando fisicamente em carne ali na terra, naquele momento, preservou sua onisciência em virtude de sua comunhão eterna com o Pai. Mesmo ele deixando temporariamente o trono para descer à terra, para ensinar e ser sacrificado, nunca deixou de ter comunhão com o Pai. Capítulo 10, versículo 30 de João. Eu e o Pai somos um. Jesus veio do céu, mas sempre esteve no céu. Isso é um fato. Só ele poderia ensinar algo do céu. Nenhum homem seria capaz de tal feito. Somente Deus pode ensinar algo sobre ele mesmo. Por isso é necessário a intervenção divina para o novo nascimento do homem. Um homem não pode mudar outro. Verso 14 nós vimos que, e como Moisés levantou a serpente no deserto, isso eu preciso de muita atenção, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus trouxe ao diálogo, naquele momento com Nicodemos, um evento da época de Moisés, 1400 e poucos anos antes, onde o povo foi assolado por picadas de serpente no deserto, por terem sido desobedientes e murmuradores, mais uma vez contra Deus e contra Moisés. Mas Deus foi misericordioso nesse evento com o povo hebreu e mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal. Olha só, para que os que olhassem para ela, para essa serpente, fossem curados das picadas mortais. Essa passagem está em Números, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. Esse fato, esse exemplo que Jesus está trazendo à tona no diálogo com Nicodemos, está lá em Números, capítulo 21, verso 1 a 9. Não há dúvidas de que Nicodemos, o mestre de Israel, conhecia essa passagem. Ele era o grande mestre da lei. Por mais estranho que possa parecer, aqui na explicação de Jesus fica claro que aquela serpente de metal, aquela serpente de bronze, simbolizava a exaltação de Jesus na cruz. É o que Jesus agora está jogando luz para Nicodemos naquela passagem de Números. Está explicando para Nicodemos. Você já leu isso? Você já viu isso lá na lei? Você já viu esse relato de Moisés? O que isso significa? O que vai acontecer comigo. Ou seja, por mais estranho, novamente eu digo, que possa parecer, aqui na explicação de Jesus fica claro que aquela serpente de bronze simbolizava a exaltação de Jesus na cruz, que curaria os que olhassem para ele. Que coisa linda. Jesus estava explicando a Nicodemos que todos os mordidos pela desobediência de Satanás e trazendo em si o pecado da desobediência de Adão, nosso primeiro pai, ficariam livres da morte ao contemplarem a glorificação de Jesus na cruz. Isso é corroborado com o próprio João 12, versículo 23.
Voltando à serpente de bronze erguida por Moisés, eu preciso de um tempo aqui, nesse texto. Então, ela foi erguida por ordem de Deus no deserto para um fim específico e um apontamento específico que nós já compreendemos. Por curiosidade, ela permaneceu no meio do povo por alguns séculos. O povo hebreu levou ela para lá e para cá. Foi destruída por Ezequias 700 anos depois, no reinado de Ezequias, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Infelizmente, o povo fez dela um amuleto para adoração. E para que isso terminasse, Ezequias quebrou essa serpente. Essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 1 a 4. Penso que é importante explicar isso aqui. O Antigo Testamento traz muitos simbolismos e tipologias que só conseguem ser entendidos de forma plena, ampla e completa pelas páginas do Novo. Foi o que aconteceu aqui com Jesus, explicando o que aconteceu lá atrás para Nicodemos. Só conseguimos compreender as simbologias do Antigo com o Novo Testamento. Essa serpente de bronze era um desses casos. Mas Israel quis fazer dela algo palpável para a fé. Vejam bem, se essas coisas não acontecem hoje, com aquilo que chamamos de templos evangélicos, em alguns. Tal como um bezerro de ouro. O fato é que muitos desses utensílios e eventos narrados no Antigo Testamento tinham uma mensagem que culminou com a vida, morte e ressurreição de Jesus. Ponto. Em suma, culminou com a cruz, mas são trazidos de volta nos cultos das igrejas atualmente. Precisamos falar isso. Confiram as passagens. Símbolos como unção com óleo, isso acabou, isso não existe mais. Arca da Aliança, candelabro, vestes sacerdotais, vestes de pano de saco, mergulhos de Naamã, 7 voltas na muralha, entre outros. São ensinados nos púlpitos das igrejas como se tivessem algum valor místico na atualidade. E até dizem assim, ó, tá escrito na Bíblia, tá aqui, tá escrito na Bíblia, de fato está. Mas são ensinos obsoletos após a cruz de Cristo. Gálatas 2, do 18 ao 21. E dizer que esses ensinos ainda possuem valor hoje, Paulo nos ensina a dizer que a cruz não nos é o bastante. Confiram as passagens. Verso 15 e último. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como os que olharam para a serpente erguida no poste no deserto não pereceram, os que olhassem e crescem no Filho do Homem também não pereceriam. Aquele simbolismo no deserto curou o corpo dos israelitas obedientes à voz de Deus. Jesus nos cura do pecado mais profundo de nossa alma. Jesus não nos dá um corpo novo. Jesus nos dá a vida espiritual para a eternidade. Jesus se fez pecado ao ser erguido na cruz para que o pecador pudesse experimentar a sua eternidade. Jesus se fez doença, mazela e dor para que os que crescem nele tivessem acesso à morada celeste. Somente os que nasceram em Cristo têm acesso ao reino de Cristo. Nesse verso há 2 pontos a considerar. Vejamos, o primeiro é que o pecador que perece no deserto da vida, picado pela serpente do pecado, deve crer em Cristo para ser salvo. Não é simplesmente levantar a mão, dizer de boca, ou rasgar as vestes físicas, ou ir para a igreja com pano de saco, vestido. Não, muitos que viram Jesus fisicamente, creram em seus sinais e até o acompanharam por um tempo, mas isso não mudou a natureza deles. Eles tiveram uma fé superficial, que a semente não frutificou, isso fica claro.
Crer para a salvação é crer com o coração na pregação da cruz, Romanos 10, do 8 ao 17. É ter o interior modificado para depois confessá-lo com os lábios. Ser salvo é participar da natureza de Deus. Passagens como 2 aos Coríntios 3, 18, Efésios 1, 23, 3, 19, 2 Pedro 1, 4, precisam ser lidas para que a gente compreenda o que é a natureza de Deus numa pessoa. O segundo ponto é sobre a expiação nesse ponto, um subtópico da doutrina da salvação. A expiação é um ensino de que alguém precisava tomar a culpa no lugar do pecador. Na lei havia um ensino sobre 2 bodes, o expiatório e o emissário. Levítico 16, do 5 ao 10 e o versículo 15 também. O primeiro deveria morrer pelas transgressões do povo de Israel. E o segundo deveria ser enviado a terras distantes, com o pecado do povo em suas costas, simbolizado. Na verdade, o ensino didático de Deus era que eles tomariam a culpa do povo sobre si. Séculos depois, esse tema foi profetizado por Isaías, capítulo 53, do 4 ao 7. E culminou com Jesus, 1 Pedro 2, 24 e 25, 1 João 1, versículo 7. Ele é o justo que toma sobre si os nossos pecados. Jesus se fez pecado e maldição pelos pecadores, 2 Coríntios 5, versículo 21, Gálatas 3:13. Ele derramou seu sangue e cravou na cruz a cédula que nos era contrária para que tivéssemos a vida eterna. Colossenses 2, do 12 ao 14. Com isso, deixamos em aberto o versículo 16 do capítulo 3 de João, que trataremos na próxima mensagem. João 3,16 é o centro da Bíblia. Não fisicamente, mas o centro da mensagem cristã do plano de salvação está descrito ali. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos capacite a compreender tal profundidade de tais doutrinas. Que esse texto fale conosco espiritualmente como ele é. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.